As convocações da segunda fase do pente fino no INSS para aposentados por invalidez com menos de 60 anos que não tenham passado por perícia há mais de 2 anos começaram a ser enviadas. E começou na semana passada a segunda fase do pente fino do INSS. O alvo agora serão os aposentados por invalidez com menos de 60 anos e que não tenham passado por perícia há mais de 2 anos. As cartas já começaram a ser enviadas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, nesta primeira etapa serão enviadas mais de 22 mil convocações para todos os estados, exceto Roraima. Mas quais os documentos se deve ter em mãos? E o que não pode faltar caso seja convocado pelo pente fino? É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. E a doutora Maria Faió, que é advogada previdenciária, está mais uma vez aqui. Tudo bem? Tudo bom, linda? Gente, antes de falar da aposentadoria, vocês perceberam quanto ela emagreceu? Tá com menos 30 e pouco, né? 38 já. 38, que incrível, parabéns. Viu? Eu sei Obrigada. que é um grande desafio. Bom, vamos falar do que interessa a população, é lógico, falar da aposentadoria por invalidez e tá passando por um pente fino, só que muita gente está confuso, não sabe exatamente como proceder, se tem que esperar a convocação. Conta um pouquinho pra gente desse processo. Principalmente agora, né, desse momento que a gente está passando no país de tanta crise, vir convocação para pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que dependem da aposentadoria por invalidez para viver, é extremamente complicado. Então, começou agora a nova fase, né, desse pente fino, que todo mundo teme. Quem recebe benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, acompanha diariamente as notícias, porque agora começou a tão esperada fase dos convocados da aposentadoria por invalidez, porque até então tinham sido convocados as pessoas que recebiam auxílio-doença. E então, agora já foram enviadas cartas, começou o primeiro lote de envio de cartas e vão começar agora com essa coisa de chamar todo mundo, fazer perícia. Aquele processo que a gente sabe. Você imagina o seguinte, às vezes a pessoa está anos já afastada, ela já tem ali mais, sei lá, 50 anos, já está fora do mercado de trabalho, desatualizada, depende desse dinheiro e pode ter aí o risco de corte do benefício. E detalhe, as estimativas é que 50% dos benefícios serão cortados. Então, porque é o que acontece quando tem esse pente fino, né? Muita gente não tem consciência do que está acontecendo, que precisa comparecer ou ir atrás caso não receba essa carta. E aí, quando vê, não tem mais direito a essa aposentadoria. Na verdade, assim, primeira coisa que a gente precisa falar para as pessoas, assim, não entrar em pânico, tá? Tudo é através de convocação. Você vai receber uma carta, né, uma carta do INSS, pedindo para que você entre em contato com a Central 135. Então, possibilidade de fraude zero. Então, assim, se você receber eventualmente uma carta onde não tem um número do telefone da Previdência, que é 135, que todo mundo conhece muito bem, aí pode ser um indício de fraude. Mas, via de regra, vai receber essa carta pedindo para entrar em contato com o telefone 135 e você vai ter um prazo de 5 dias para entrar em contato e marcar a perícia. Então, recebeu a carta, marque imediatamente, já a perícia. Porque se você não marcar, falar, quer saber, eu vou fingir que não recebi, o benefício vai ser cortado. Vai ser cortado. E parece que o processo é bem rápido para isso também, para cortar, né? Muito fácil. Para receber leva um tempo, né? Aliás, um bom tempo. Para receber o benefício demora. Agora, para cortar, gente, é 3, muito 2, rápido. 1. Então, assim, recebeu a carta, veio a convocação, liga no telefone 135 e agenda já a sua perícia. Mas, assim, todos vão ser convocados? Todos. Nessa primeira fase... Tá? Na primeira fase, são as pessoas mais jovens, as pessoas que são aposentadas por invalidez, mas que são mais jovens, né? A pessoa na faixa dos 40 e por aí. Então, recebeu, vai lá, liga e marca. Dica importantíssima, não espere receber a carta para correr atrás de documentação médica. Se você se enquadra em tudo que a gente está falando aqui, já vai atrás. Por quê? Porque, como foi no último pente fino que teve do auxílio-doença, às vezes a perícia é marcada para 2, 3 dias seguintes. Então, por exemplo, você ligou, ou, por exemplo, ligou hoje, quinta-feira, às vezes eles já marcam para a próxima quinta, para a próxima quarta. Então, já vão se adiantando, como todos vão ser convocados, se adiantem
já peça um prontuário médico na clínica que você faz seu tratamento ou no hospital. Peça para o médico renovar os seus exames, pegar laudos novos. Já deixe tudo isso organizado, viu? Mas é muito importante ter a organização da documentação. Que a gente sabe que demanda tempo. Exato. Por quê? Vai chegar lá no consultório do perito médico da Previdência, chega com tudo. Você já chega com organização, porque se você chegar com desorganização, ele tem pouquíssimo tempo para avaliar. Então, aquelas pessoas que chegarem com organização de documento, levando prontuário, levando tudo, tem muito mais chance de permanecer no benefício. Até você, já que você falou da documentação, só para a gente especificar quais são esses documentos, só para a pessoa se organizar melhor em casa. Primeira coisa, importantíssimo, o histórico. O histórico da evolução dessa doença que você tem, que gerou a incapacidade, que gerou a aposentadoria. Então, o que é esse histórico? Se chama prontuário médico. Sempre que você passa no seu médico, você vai num consultório, ou você vai sempre num hospital, ou numa clínica, esses estabelecimentos, esses consultórios são obrigados a manter uma ficha, um prontuário, detalhando, toda vez que você vai lá, o médico faz anotações, o que você tinha, o que ele prescreveu. Então, essas anotações não pode jogar fora de jeito nenhum. Não, tem que estar lá. Então, e o médico, ou o hospital, ou a clínica, ele é obrigado a fornecer isso para o paciente. Então, já se adiante e peça esse prontuário. Fora isso, se você tem laudos antigos, também leve esses antigos, preferencialmente por ordem cronológica, coloca ali do mais recente para o mais antigo. Faz isso também com as receitas médicas, com os exames que você fez. Tudo que comprove. Tudo que comprova. E, principalmente, também um atual. Né? Tá. Levar um relatório médico atual dizendo que continua com o problema, que continua incapaz e, de preferência, também acompanhado de laudos e exames novos. E quando a gente fala em atual, não é só no mesmo ano, porque depende do mês que você vai e aí eles podem até desconsiderar, você vai ter que fazer algo mais atual ainda. Levando dessa forma, comprovando que essa doença permanece, que essa incapacidade permanece, você já vai elevar assim a sua chance para manter o seu benefício muito alta. Então, por isso que a gente tem que ser esperto, tem que já deixar tudo organizado. Porque você imagina o seguinte, o perito, às vezes, no dia, ele vai atender 20, 30 pessoas. É muita gente. Quem não chegar com a documentação organizada... Ela volta e resolve. A chance de tomar um indeferimento, porque às vezes o perito já nega na hora, fala, não trouxe documento. Então, assim, olha a importância de você se organizar antes. Não sai de casa desesperado sem a documentação que a gente está falando aqui, senão não vai ser válido. E pode parecer bobagem a gente falar isso. Olha, separa por saquinhos, coloca em clipes, separa o que é laudo, exame, coloca por ordem de datas. Faz muita diferença. Porque o perito, quando ele olhar isso, ele vai ter ali uma documentação muito bem organizada para ele avaliar. Vai ser muito mais fácil. Ao passo de uma pessoa que chega lá com uma pasta com tudo bagunçado, tudo zoado, ele já olha, às vezes não vê a documentação, porque está tudo misturado, porque ele não tem tempo, e a chance de ganhar um indeferimento e uma negativa é muito grande. Organiza direitinho por datas e tal. E até quando vai essa convocação? Olha, inicialmente a estimativa é até setembro. Até setembro eles querem convocar todo mundo. Nossa, que rápido! Só que eu não acredito nisso. Mas também, gente, não é porque eu não acredito que não vai acontecer. Assim. Por que eu não acredito? Porque no pente fino do auxílio-doença, teve atraso no cronograma. Né? Atrasou quanto, mais ou menos? Atrasou uns 3, 4 meses ou mais. Porque é muita gente para atender. Primeiro que é muita gente, teve interferência judicial, porque, por exemplo, algumas pessoas não foram localizadas e a justiça teve que entrar no meio campo para obrigar o INSS a não cortar esses benefícios sem uma notificação, então isso tudo foi atrasado. Pode ser que aconteça isso também no pente fino da aposentadoria por invalidez. Mas... volto a repetir, deixe tudo organizado, porque a carta pode chegar a qualquer momento. A gente falou de muitas pessoas que têm aposentadoria por invalidez. Você tem uma estimativa de número assim, hoje, por alto? Hoje são mais de 1 milhão de pessoas que serão convocadas. É mais de 1 milhão. Gente. Pra você ter uma ideia, só em São Paulo, quase 300 mil pessoas. Então é muita. Aí você imagina o seguinte: é 1 milhão e pouquinho. Inicialmente ia ser quase 1 milhão e 200 mil pessoas, mas como teve uma modificação, eles só vão chamar pessoas com menos de 60 anos. Menos de 60. Ou também vão estar excluídos quem tem 55 anos, né? E tem 15 anos de aposentadoria, já está aposentada há 15 anos, também eles vão excluir dessa fase aí, desse pente fino. Então, aí abaixou um pouco o número para 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e quebradinho. Se a estimativa deles estiver correta, que eles vão cortar metade disso, nós vamos ter mais de 500 mil pessoas sem renda, sem
ter, às vezes, possibilidade de sobrevivência. Porque, às vezes, a pessoa está lá 10 anos, 12 anos aposentada, por exemplo, vai voltar para o mercado de trabalho como? Já não tem emprego para quem está bem. Claro que não tem, mas essa estimativa está em cima do que eles calculam, que a pessoa não tem a informação de que precisa comparecer, ou não porque tem indeferido mesmo. Eles estimam 50% porque eles acham que a maioria, essas pessoas já estão em condições de voltar ao mercado de trabalho. Então, o problema não é só físico ou mental, se o problema... O problema também é social, viu, Marise? Por quê? Você imagina uma pessoa que tem carimbado na carteira de trabalho, que foi aposentado por invalidez, que já está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Às vezes, o posto que ela ocupava, na empresa que ela ocupava, já fechou, a empresa sumiu, ela não tem para onde voltar. Ela parou de se atualizar porque não estava bem. O mercado de trabalho está complicado. Para quem é jovem, saudável, já está difícil conseguir emprego. Uma pessoa que já tem esse estigma de ter sido aposentado por invalidez, a chance de voltar ao mercado de trabalho é mínima. Deixa eu entender uma coisa. Qual é a maior razão para realizar esse pente fino? É justamente para averiguar se as pessoas estão capazes de voltar a trabalhar? Enfim. O principal objetivo seria isso, verificar se essas pessoas estão em condições de voltar a trabalhar ou não. A gente sabe também que a Previdência vem enfrentando aí uma grande crise, que eu tenho a minha opinião de que não tem nada a ver com esses benefícios, sim com má gestão mesmo, né? Erros suscetíveis do governo, por isso que a Previdência encontra hoje na situação que ela se encontra. Então, assim, o motivo primeiro é para ver quem está bem ou não para voltar ao trabalho, mas também fazer uma economia para os cofres da Previdência. Claro. Inclusive, ela está implementando um monte de condições. Essa semana, por exemplo, soltaram informação de quem... Até cuidado, vou dar um alerta aí para quem é empresário, microempresário. O que aconteceu? Por exemplo, o que o INSS está fazendo agora? O que a Advocacia Geral da União está fazendo? O quê? Você tem um funcionário que ele foi afastado por acidente do trabalho e ele começou a receber o benefício porque ficou com sequela, lesão ou se aposentou, a Previdência agora vai averiguar se esse acidente do trabalho foi por culpa da empresa. Se foi por culpa da empresa, a empresa vai ter que pagar tudo que a Previdência gastou. Tá, entendeu? Entendi. E isso vai dar uma margem de discussão. Mas Por quê? É uma nova regra essa? Na verdade é uma regra que já existe há um bom tempo, só que agora que eles estão aplicando para poder gerar recursos para a Previdência. Então, como a gente sabe que no Brasil, às vezes não, sempre a corda ela arrebenta para o lado mais fraco, isso pode prejudicar muito pequenos empresários, pequenos comerciantes, porque a gente sabe que é bom para cobrar desse povo. Agora, as grandes empresas, que são as maiores devedoras da Previdência, grandes bancos, grandes empresas, a gente sabe que até hoje eles não cobraram. Então, a gente tem que dar uma olhada bem forte em cima disso daí, porque pode gerar uma outra crise. Porque se começar a cobrar o empresariado, pequenas empresas, essas empresas não vão ter como manter. Aí atinge um outro setor também, Exato, né? Aí vira tudo um caos, né? vira tudo um caos. Exato. Bom, a gente estava falando da atualização do cadastro, quanto é importante, né? A pessoa que é aposentada por invalidez ter a atualização ali do cadastro, tudo direitinho. Mas eu acredito que muitas pessoas não tenham atualizado o endereço de casa, porque por muitas vezes a gente muda de bairro, né, de cidade, enfim. E como é que a pessoa faz com isso? Não é difícil, pode ser feito tanto pela internet, tá? Pelo site do INSS, que é o www.inss.gov.br. A pessoa pode fazer a atualização pelo site. A pessoa pode também atualizar pelo telefone 135 da Previdência, 135. E a pessoa que não tem condições, não consegue falar no telefone ou não tem acesso à internet, ela pode ir até uma agência da Previdência e pedir a atualização cadastral, tanto de dados como de endereço. E isso é importantíssimo, porque lembra que a gente falou agora há pouco. Gente, não adianta fingir que não recebeu a carta. Se não recebeu, tá estranho também, porque o que eles vão fazer? Eles cortam. Não, e rápido, tá? Exato. Tem estimativa também para corte, que a gente estava falando, há quanto tempo a pessoa não fez o agendamento, por exemplo? Ah, não fiz o agendamento, não compareci. Estimativa no mês seguinte já fica sem salário. No mês seguinte já fica sem salário. No último no pente fino do auxílio-doença, muitas pessoas não conseguiram ir marcar a perícia porque não receberam a carta, então foi publicado um edital, que aliás a gente falou desse edital aqui, ficou até no site do programa, que eles colocaram tudo desorganizado, por ordem alfabética e tal. E aí, com base nesse edital, em seguida eles cortaram, só que aí entraram com uma ação judicial para não cortar. Então, assim, o INSS não vai ter dó, viu, gente? O INSS, se você não comparecer, ele vai cortar imediato. Então, é melhor fazer tudo certinho para não ter problema. Mas vamos supor
que a gente tem um caso desse, que a pessoa não recebeu a carta ou recebeu, deixou para lá, não fez o agendamento e teve a aposentadoria suspensa. Tem alguma alternativa? Ela tem como recorrer a a alternativa é comparecer até o posto da Previdência ou ligar no telefone 135 e marcar o agendamento. Entendeu? Marcar para você ir pedir uma nova perícia, porque aí você tem chance de reativar o benefício. Tá. Isso é importantíssimo. A gente tem duas notícias que saíram aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu pegar primeiro esse do Agora, do jornal Agora. Ó, grana paga mais pelo INSS, que não precisa ser devolvido. Como que é isso? Então, isso é um problema seríssimo. Por quê? Hoje em dia, o INSS tem errado muito, mas não é pouco. Então, por exemplo, ele aposenta a pessoa e a pessoa vinha recebendo outro benefício e a pessoa não teve o benefício cortado por erro do INSS, porque você não pode acumular alguns benefícios. Aí o INSS descobre alguns anos depois e fala, você estava recebendo indevidamente, então agora você tem que devolver tudo, e pede para devolver tudo de uma vez. Ué, mas se foi erro deles? Outro exemplo, por exemplo, você entrou na justiça, o juiz deu uma liminar e você ficou recebendo benefício durante um tempo, só que depois perdeu o processo, agora eu quero todo o dinheiro de volta. Então o INSS está pegando muito pesado, da mesma forma que a gente está falando hoje aqui do pente fino, eu acabei de dar esse exemplo das empresas do auxílio acidente, ele também está pegando muito pesado, cobrando as pessoas por benefícios recebidos de forma indevida, que às vezes a pessoa estava recebendo de boa fé porque não sabia, acreditava que aquilo era possível, até porque quem mandou pagar foi o próprio INSS. E aí o INSS está transferindo a culpa para a pessoa e pedindo tudo de volta. Mas ele não tem, o INSS não tem o direito de exigir esse dinheiro de volta. Por lei ele tem. Só que o que acontece? Algumas pessoas que estão sendo cobradas começaram a ingressar na justiça. Chegaram e falaram, gente, olha, eu não sou bandido, recebi de boa fé. Vocês que erraram, agora vocês vêm querendo me cobrar tudo de uma vez por uma coisa que não foi erro meu. Mas eu fico imaginando assim, desde quando eles estão recebendo isso? Eu imagino que seja um montante. Tem muita gente que recebe há anos. Eu, por exemplo, a semana retrasada, tive contato com um senhor que ele estava recebendo um benefício indevidamente há 12 anos. E o INSS descobriu agora. Ele falou, gente, estou recebendo há 12 anos, eu recebia isso há 20, aposentei e continuaram pagando. Como é que pode agora que eles descobriram? Só agora Então, por que não descobriu lá atrás para não virar essa bola de neve? Então, a alegação é essa, olha, primeiro recebeu de boa fé, não foi por mal, porque quem pagou foi o próprio INSS. Sim, ninguém foi lá. E segundo, não tem pedir. lógica agora chegar aqui e querer cobrar quantias de 100 e poucos mil reais. Não, e a gente está falando que eles já recebem um valor, assim, não todos, mas a grande maioria, um valor justo. Exatamente. Você imagina a pessoa ter que juntar isso para devolver? Exato. Então, e essa notícia do dia fala justamente sobre isso. Já tem decisão judicial, já tem ali parecer de juiz, sentença, dizendo que o INSS não pode querer cobrar. Mas é uma tremenda de uma bagunça, né? É muita bagunça. O grande problema do Brasil, sabe qual é? A gente tem tanta lei, com tanto buraquinho, com tanto furo, com tanta brecha, que o que acontece? Aí o judiciário tem que legislar, entre aspas, chegar e falar, gente, não é assim, olha, é de tal forma. Por isso que a gente tem uma interferência muito grande no judiciário no Brasil, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso em questão do INSS, porque falta ali mais clareza na legislação, e o INSS, às vezes, também acaba cometendo muitos atos, acaba fazendo muitas coisas que geram essas ações. Pra você ter uma ideia, esse ano, imagina com corte aí estimado de 500 mil aposentadorias por invalidez, você imagina como vai ficar o judiciário? Porque já está uma bagunça, já está super... Vai ficar o dobro bagunçado. Por conta do pente fino do auxílio. Agora, com o da invalidez, meu Deus. E eu não posso deixar de falar da segunda notícia, gente. Segurados têm até o dia 31 para sacar os atrasados do INSS. 31 é hoje, então tem que correr imediatamente. O que acontece se a pessoa não sacar esse atrasado? No meu entendimento, isso é um confisco. Só para o pessoal de casa entender... O que significa? Algumas pessoas ganharam na justiça ações de revisão, ações de concessão de benefícios contra o INSS. E o que aconteceu? Algumas dessas pessoas, ou por desinformação, ou porque morreram e a família não ficou sabendo, por algum motivo ou outro, elas não sacaram esse dinheiro. E aí, o governo agora está pegando de volta o dinheiro. Não sacaram? Beleza. Então, são quase 10 bilhões. É muito dinheiro. Né? Então... hoje, quem não for
lá para receber esses atrasados, que são de precatórios, de requisições de pequeno valor, perdeu o prazo e o dinheiro vai de volta para o Tesouro Nacional. E a pessoa vai ficar sem o dinheiro. E aí vai dar uma dor de cabeça. Por quê? Porque para a pessoa conseguir receber esse dinheiro, vai ter que entrar com uma ordem judicial, vai ter que ter nova autorização, vai ter que esperar, às vezes, anos para pegar de volta o dinheiro. Então, quem tem dúvidas, se, por exemplo, um parente que tinha uma ação na justiça, às vezes não falou, não deu tempo, faleceu antes, ou tem uma ação, esqueceu, vá verificar até hoje, porque hoje é o prazo final para o saque desse dinheiro, que sempre saca, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. E quem já recebeu em novembro tem direito a esse repasse? Que ele tem um repasse que eles acabam fazendo? É isso mesmo, né, Neri? Que eles fazem um repasse do que mesmo que você falou para mim? Ah, do fundo de garantia, esse que o governo estava pagando. Ah, revisão do fundo, Isso. é isso? Revisão do fundo. Então, assim, na verdade, essa é uma questão até trabalhista, né? Ah, entendi. Mas não tem problema, gente, eu tento se claro, orientar. claro. E as pessoas que não receberam naqueles acordos que estavam tendo lá atrás, agora vai foi ter que esperar. novembro, né? Isso, porque terminou já o prazo para recebimento das cotas do fundo de garantia inativa. Eu acredito que é isso que o Neri está falando. Isso. Então, esse prazo já acabou. Então, esse prazo já acabou, vai ter que esperar um novo cronograma, porque foi por lei isso daí. E aí tem que esperar, vai ter que esperar. Isso. Por que eles fizeram? Eles liberaram para injetar dinheiro no mercado, para que as pessoas pudessem consumir, pagar suas dívidas. Então, foi uma coisa especial. Essa é diferente, porque isso daí foi judicial, teve ordem. O juiz mandou pagar, o INSS pagou e a gente não sabe porque algumas pessoas não foram para receber. Maioria dos casos é óbito, gente. Então você que tem um pai, uma mãe, um parente que faleceu, que tinha ação na justiça, tinha qualquer coisa, corre atrás para verificar. Porque não é porque a pessoa morreu que a família não pode receber, ela pode se habilitar, né? Porque é um direito e a família receber. Então hoje é o prazo fatal, corre lá para ver pelo menos, e aí tem o site, tá? A pessoa pode consultar pelo site da Justiça Federal, eu vou dar é o www.trf3.jus.br. A pessoa vai entrar nesse site, na página inicial, vai ter lá vai ter uma abinha dizendo lá, requisições de pagamento. A pessoa clica com o número do CPF da pessoa que ela quer consultar, ela consegue ver se tem o dinheiro. Ótimo. Ah, não estou conseguindo? Vai na agência da Caixa ou do Banco do Brasil mais próxima. Que aí você consegue, né? Eles conseguem consultar também. Olha, agradecer muito a sua participação. Obrigada, como sempre, ela esclarece demais, a gente fica bem antenado e a fundo entendendo o que está acontecendo. Então, quem quiser entrar em contato com o INSS, o telefone é 135, ela falou, mas eu repito, 135. Aí o site é inss.gov.br e tem o outro site também, que é previdencia.gov.br. Repetindo, o site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? É trf3.jus.br, tá bom? Simples assim. Obrigada, doutora Maria Faiocchi. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, lindona. Obrigada.